Pessoal, hoje eu vou falar para vocês, né, sobre o modelo de Bohr. Tá? Nós já fizemos um experimento no qual nós observamos o espectro de emissão do hidrogênio, né? E nós observamos essas raias, né? Uma raia no vermelho, uma raia no azul e uma raia mais no azul ainda. Tem outras raias aqui, mas a câmera do Braz não pegava, tá certo? Nós observamos essas três raias, tá? Essas três raias, na época de 1910, o pessoal já conhecia isso bem. Tá? Essas três raias que nós observamos, elas são conhecidas como série de Balmer. Eu já falei para vocês, foi o Balmer, um espectroscopista, foi o primeiro cara que a observar. Existem outras raias no hidrogênio que estão na região do ultravioleta, tá? São conhecidas como série de Lyman. E existem outras raias que estão na região do infravermelho. Eu mostrei para vocês só essas, porque só nessa, pro visível, que a câmera do Braz é sensível. Tá? Mas ninguém sabia explicar isso. Tá? Esse era o grande problema da época. O Rutherford já tinha feito o modelo dele, tinha uma proposta para o modelo, né? Que você tinha o núcleo e o elétron girava em volta. Só tem que o seguinte, todo mundo sabia que toda vez que você tem uma carga que sofre variação de velocidade, ela emite onda eletromagnética. E se ela emite, se ela perde energia, esse elétron deveria ir fechando, tipo uma espiral, e cair em cima do núcleo, e você teria o modelo de Thomson. Mas com o modelo de Thomson, ninguém conseguia explicar essas raias. Esse era o problema. Isso aí que foi resolvido pelo Bohr. Niels Bohr foi um cara que formulou um modelo para explicar essas raias. Ele trabalhou com física atômica, física nuclear e ganhou o Prêmio Nobel em 1922. Vocês vão ver que o modelo que o Bohr fez, né, é uma coisa que ele começou a tirar coisas do bolso, tá? Mas era o que se podia fazer naquela época. A grande barreira que o Niels Bohr tinha era a eletrodinâmica clássica, que dizia o seguinte: se um elétron está sofrendo variação de velocidade, ele emite onda eletromagnética. E se ele emite onda eletromagnética, ele ia cair em cima do núcleo. Isso era uma coisa. Tinha uma outra coisa que podia ser favorável ou não, tá? É que o Rydberg já tinha proposto uma equação empírica lá que descrevia as raias do hidrogênio. Então essa fórmula aqui, você colocava lá, ninguém sabia de onde ela tinha vindo. Ele pegou os resultados experimentais, todas as raias, no ultravioleta, série de Balmer, no infravermelho, e descobriu essa fórmula, ficou brincando para descobrir essa fórmula. Olha, essa equação descreve as raias do hidrogênio. Eu não sei, só sei que esses N's aqui são números inteiros e esse R aqui tem um determinado valor que eu já mostrei para vocês. Tá? E aí o Bohr teve que fazer um modelo para tentar dar um primeiro passo em elucidar essas raias do átomo de hidrogênio. Então vamos começar a olhar isso. Então eu tenho um elétron que está girando em torno de um próton, então isso aqui é o átomo de hidrogênio, tá? E aí eu tenho que a força elétrica é igual à força centrípeta. Multiplico por meio e corto esse R aqui com esse daqui, eu posso escrever que a energia cinética é essa aqui, tá? Então isso aqui é a energia cinética desse elétron girando em torno do núcleo, tá? A energia potencial eletrostática eu sei. Isso aqui é a energia potencial eletrostática de duas cargas. Tá? Energia total é a soma das duas energias. Energia cinética mais energia potencial. Se eu somar isso, eu tenho uma coisa desse tipo aqui. Tá? Isso foi a primeira coisa lá que o Bohr fez. Tá? Esse número... tem uma coisa. Por que é negativo? Porque isso aqui é uma energia de ligação. Esse sistema, elétron, carga positiva, eles estão ligados. Você precisa fornecer energia para que eles se separem. Por isso tem esse sinal menos. Mas esse valor aqui o pessoal já conhecia. Já tinham sido feitos vários experimentos e o pessoal sabia que essa energia era da ordem de 13,6 eletronvolts. Os químicos sabiam isso. Se você colocar esse 13,6 eletronvolts aqui e você calcular o R, você vai obter um R da ordem de meio angstrom. E esse valor era palpável, segundo o modelo de Rutherford. Tá? Então, as coisas estavam mais ou menos indo numa direção boa, né? Eu sei que a velocidade, eu posso escrever assim, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Velocidade angular é 2πf. Então, a velocidade linear, eu posso escrever que é 2πfr. Se eu pego o R daqui e substituo ele aqui, eu posso descobrir com a frequência que esse elétron está girando. Então, se eu fizer essa continha, isso aqui é a frequência com que o elétron está girando em torno do núcleo. Constante de elétrica eu conheço, massa do elétron eu conheço e o raio eu conheço também. Se eu colocar esses números aqui, eu vou obter uma frequência da ordem de 10 a quinta Hz.
Então esse elétron está girando nessa frequência. E aí tinha a eletrodinâmica clássica. O que a eletrodinâmica clássica dizia? Toda vez que você tem uma carga acelerada, ela emite onda eletromagnética. Isso é uma coisa. E a frequência dessa onda eletromagnética é igual à frequência de revolução. Então esse elétron aqui está emitindo onda eletromagnética nessa frequência. Isso aqui está na região do ultravioleta. Então rapidamente esse elétron ia perder essa energia e ia colapsar em cima do núcleo. Tá? O tempo de vida desse sistema é da ordem de alguns microsegundos. E aí você teria um bojo de carga positiva, um núcleo de carga positiva e os elétrons aqui em cima. Tá? E isso não explicava as raias. Então isso era um problema. E aí o Bohr teve a coragem de partir de alguns postulados e desenvolver um modelo. Partir de postulados não é problema. Todas as coisas que são feitas, elas partem de postulados. O problema é que os postulados geralmente são muito gerais e você consegue explicar muita coisa. O problema dos postulados de Bohr é que eles eram muito específicos. Então o primeiro postulado era que o sistema obedecia às leis de Newton, tudo bem. O segundo postulado era o seguinte, né? Que existiam algumas órbitas permitidas para que esses elétrons circulassem em torno do núcleo. E que nessas órbitas permitidas, o momento angular era um múltiplo de h sobre 2π, que é a constante de Planck dividida por 2π, que a gente vai chamar de h cortado. Né? Isso é uma coisa que é muito estranha, mas não é tão estranha assim. Mais para frente nós vamos ver. Tá? Então é o seguinte, o momento angular é mvr e isso aqui é nh dividido por 2π. Então o momento angular é n vezes h cortado. Tá? Isso aí é o segundo postulado de Bohr. O terceiro postulado de Bohr é o seguinte: quando o elétron está nessa órbita permitida, ele não irradia. Né? Isso aí é uma coisa que para a época era muito forte, porque o bambambam da época é o Maxwell, e o Maxwell dizia que o elétron irradiava. Então aqui o Bohr estava indo contra o Maxwell. E isso era uma coisa forte, mas ele foi, mesmo assim, ele foi para frente. Tá? A outra coisa era o seguinte: quando o elétron passa de uma órbita para outra, ele pode emitir energia ou pode absorver energia. E essa energia é dada pela constante de Planck vezes a frequência. Então isso aqui não era uma coisa tão difícil de todo mundo concordar. Tá? Então é o seguinte, tá? Agora vamos lá fazer nossas continhas. Então eu tenho que o momento angular é um número inteiro de h cortado. A velocidade, daqui eu posso tirar a velocidade. Tá? Então a velocidade é uma coisa desse tipo. A energia cinética nós já calculamos no slide anterior, era uma coisa disso aqui. Ó. Tá? E eu posso substituir agora a velocidade aqui. E posso tirar o raio. Só tem que esse raio agora, ele vai depender de um n, que é esse número quântico lá, que vai especificar a órbita dos elétrons. Se aqui tem um n, eu vou colocar um n também aqui no raio. Tá? Então, daqui mostra que os elétrons podem estar orbitando, mas eles vão estar orbitando em algumas órbitas, tá? Em alguns raios. Tá? Se você colocar o n igual a 1, dá aquele meio angstrom, que era uma coisa que o pessoal já tinha obtido, esse resultado que nós obtivemos na transparência anterior. Tá? Tudo bem, então vamos para frente. A energia total do sistema era isso aqui que nós já calculamos também. Eu posso pegar esse raio aqui e substituir ele aqui. Ó. E agora eu vou ter um EN aqui. Tá? Eu vou ter uma energia para cada raio. Essas constantes todas aqui eu conheço. Eu posso calcular esse número, e o que o pessoal fez foi calcular isso aí. Vou calcular em electron-volts. Então você tem 13,6 por n ao quadrado. Isso aí era a energia. E se você colocasse n igual a 1, dava o 13,6. Né? Então as coisas iam batendo, mas parece que elas eram meio forçadas a baterem. Tá? Né? E muita gente pensa o seguinte: pô, esse modelo de Bohr é meio estranho, porque parece que foi construindo a coisa em cima de observações para dar certo. Né? E parece que é isso mesmo, mas depois nós vamos ver que não é tão fraco assim. Tá? Então é o seguinte: o elétron gira em torno do núcleo e ele pode girar em algumas órbitas. Ele não pode estar em qualquer posição. Segunda coisa, os níveis de energia são discretos agora e são dados por essa equação. Terceira coisa, quando o elétron transiciona de um nível para o outro, ele pode emitir um fóton, com essa diferença de energia. E é isso que nós vamos querer saber, para ver se bate com as raias que nós observamos. Então a energia aqui eu já tenho,
Nós já calculamos a energia de cada nível. Eu sei que quando ele transiciona, ele emite um quanto de energia. Então basta que eu substituir esse valor aqui agora, tá? E aí eu posso tirar isso aqui. Eu sei que a frequência é C sobre lambda. Eu quero comprimento de onda. Então eu posso escrever uma expressão desse tipo aqui, ó, tá? E eu vou substituir o EI e o EF aqui, que eu posso sair daqui com NI e com NF e colocar aqui e fazer essa continha. Quando eu faço essa continha, eu tenho isso aqui, ó. E se vocês olharem, isso aqui é parecido com aquela fórmula empírica do Rydberg. Se você substituir esses valores aqui, esse valor bate com mesmo um valor muito próximo daquele que o Rydberg tinha proposto. Então parece que as coisas estavam sendo construídas e elas estavam batendo, tá? Né? Então com essa expressão aqui, você pode calcular todas essas transições aqui que nós observamos. Você pode calcular todos os comprimentos de onda de emissão dessas transições. Nós observamos esse conjunto aqui, que é a série de Balmer. E bate direitinho. Você pode calcular o da série de Lyman e pode calcular o da série de Paschen também. Mas uma coisa que, quando você está estudando isso, logo no começo do curso, né, parece caramba, parece que foi tudo forçado para dar isso. Parece uma coisa muito estranha, né? Você nem entende assim quando você... Pô, como é que o Bohr ganhou o prêmio Nobel com esse negócio? É que isso aí, pessoal, não era tão fraco, não. Tem um cara que é o Moseley, que fez esses experimentos também nessa época, e ele fez experimentos utilizando outros átomos, mas que ele forçava um comportamento desses outros átomos como eles se comportassem como um átomo de hidrogênio. O que é o átomo de hidrogênio? Tem um núcleo e tem um elétron. Então ele pegava esses outros átomos, cobre, cobalto, por exemplo, ferro, e estudava os elétrons que estavam muito, muito excitados. Então aqui você tinha um núcleo e esse elétron estava lá em cima. Esses outros elétrons que estavam por aqui, eles funcionavam só como uma blindagem. E esse elétron aqui, em cima, essas emissões, Moseley observou que eles obedeciam essas equações todas, que eles obedeciam perfeitamente o modelo de Bohr. Com isso aí, refinou muito a tabela periódica. Moseley foi um cara muito, muito importante, tá? Só tem o seguinte, agora esses elétrons que o Moseley estudava, precisava de muita energia para excitar esses elétrons. E ele excitava esses elétrons via raio-x. Então, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês em mais detalhes sobre o modelo de Moseley. E nós vamos ver, tá certo? Que a maior contribuição do Moseley foi realmente dizer que o modelo de Bohr estava correto e que não era uma coisa tão empírica assim. Então, muito obrigado e até a próxima.